Mas basicamente eu vou gravar um vídeo agora reagindo ao vídeo do Wilker Leão, onde ele basicamente ele se defende de várias acusações que ele teve na internet, vindas principalmente do MBL, sobre ele ter se vendido ao bolsonarismo, que ele já criticou no passado. Enfim, esse vídeo vai servir para que eu volte a gravar para o meu canal principal, onde eu quero seguir essa linha de raciocínio, que é reagir mais a vídeos de política e dar minha opinião. Só que dessa vez eu vou tentar abordar de uma forma diferente esse canal. Eu não vou defender uma bandeira como eu fazia antes. Eu vou ser bem mais humilde e até leigo em alguns pontos. Porque eu quero trazer os meus reactions de uma forma meio que aprendendo com os vídeos que eu vou assistir. Eu quero questionar, é claro, eu tenho senso crítico. Mas eu quero aprender com vocês deste canal. Porque, cara, se você tá vendo pelo meu canal no YouTube, agora, nesse exato momento, você é um dos poucos que sobraram por aqui ou que acabaram de chegar, entendeu? E o meu papel aqui é dar uma olhada no que tá acontecendo no mundo da política e começar a analisar as coisas. Eu nem sei mais de que lado que eu tô da bandeira. Eu nem sei mais se eu sou de direita. Eu vou descobrir de acordo com os vídeos que eu vou reagindo e voltando a acompanhar a política brasileira. Essa é a ideia. Vamos ver se vai dar certo. Vamos dar uma olhada. O MBL tacou o pau no Wilker Leão, mano. Vamos dar uma olhada. Eu vou acelerar um pouco o vídeo. Mas vai ser legal, vai ser legal. O Wilker Leão aí é um Wilker lixão. Essa é a Nossa, essência do tratamento lixão aí, a argumentação vai lá embaixo, né, senhor Renan Santos? que o MBL e os demais integrantes da direita alternativa têm dispensado a mim ultimamente. Isso eu tô sabendo dessa treta. E a minha opinião inicial é que o MBL tá meio precoce. Eu acho que o MBL está um pouco precipitado e equivocado em relação ao Wilker Leão. Porque eles já assinaram que o cara é bolsonarista por pequenas factoides, tá ligado? pelo simples fato de eu estar alinhado com o pensamento de união da direita, inclusive em torno da minha pauta, onde eu preciso de ajuda, e não foram essas pessoas da direita alternativa que me ajudaram até então, e nem mesmo durante a minha trajetória. A gente vai conversar um pouco sobre isso e os posicionamentos de todos eles, né? Mas antes a gente precisa falar sobre o meu posicionamento que gerou tudo isso. Naquela entrevista ao Metrópolis, que é o último vídeo postado aqui no canal, inclusive, eu tinha dito que postaria esse o mais possível, só que minha vida está completamente uma loucura, respondendo aí às perseguições dos meus inimigos, de fato, né? Inimigos ideológicos da esquerda aí. Então, o vídeo está saindo quando deu, que é agora. Então, vamos direto ao ponto. A entrevista do Metrópolis, ela é essencialmente para falar sobre isso que está acontecendo comigo na Universidade de Brasília e também politicamente sobre essa união da direita. Então, eu explicarei cada ponto aqui para ficar mais claro do que já é. Felizmente, a gente tem unido a direita e conversado entre todo mundo. A gente está superando questões pontuais, que eu acho que foi um grande problema nosso, no qual eu me incluo, de a gente se separar por causa de questões pontuais que a gente poderia se juntar e resolver. Olha a esquerda aí. Isso daqui é um demonstrativo também daquilo que é a essência da minha entrevista. Quando a gente fala... Cara, eu entendo o argumento do MBL, que provavelmente vão falar quando reagir a isso daqui, que eles alegam que o Bolsonaro destruiu a direita. Porque basicamente se entregou pro Centrão. É um argumento válido, tá ligado? Mas enfim, vamos deixar o vídeo girar. Política. O vídeo rodar. Estou dizendo que felizmente a gente está unindo a direita de novo em torno de pautas, da minha pauta de educação. É óbvio que eu não estou falando do todo e tal, mas no meu espectro, a entrevista é sobre mim, né? Então estou dizendo que na pauta que eu estou trabalhando, ideologização nas universidades, doutrinação, a direita tem se unido em torno dessa pauta para me apoiar, apesar das divergências que são pontuais diante desse grande problema. É aqui até o meu fechamento de falar, olha a esquerda aí, eles se unem para nos atacar de uma forma voraz, ferrenha. Então a gente tem esse problema de se fragmentar por questões pontuais, só que felizmente hoje a gente está se unindo. Tanto no âmbito principal do conglomerado de pessoas, dos apoiadores, que sem eles a gente não é nada, inclusive eu só tenho essa força aqui por causa dos números, né, para eu bater de frente sozinho, igual sempre faço no campo de batalha, mas também legislativamente. Alguns parlamentares têm me procurado para me ajudar. O que eu deveria fazer? Negar? Falar, não, eu sou um lobo solitário que luto sozinho. O que tô no campo da direita alternativa aí de pessoas que nunca nem me ajudam em nada. Verdade. É isso que eu deveria fazer. Eu não vou fazer isso. O senhor se arrepende do tchutchuca do Centrão? Tchutchuca do Centrão é algo que não dá pra tratar no sim ou não, assim. Ah, você se arrepende? Eu acho que o Bolsonaro fez vinculações com o Centrão complicadas ali que são inegáveis. Eu acho que ele deveria pelo menos ter trazido mais coisas pro nosso lado ali por meio dessa... Olha aí, o Wilker foi sincero, eu não senti, tá ligado? Uma parte dele meio que se vendendo ao bolsonarismo até aqui.
vinculação que ele fez com aquelas pessoas que a princípio a gente abominava. Eu vi essa Mas o lado bolsonarista tem o seu lado, né, de que ele precisava para governar e afins, e eu tenho essa crítica. Eu acho que a gente poderia ter resolvido melhor. Esse trecho aqui é a exata continuação do trecho anterior, onde eu estou tentando explicar que a esquerda dominou tudo, enquanto a gente se fragmenta, eles estão lá dominando tudo e nos batendo. E aí o repórter, de forma sagaz, aí pro lado dele, né, puxa o gancho para falar sobre o tchutchuca do Centrão, se eu me arrependo, porque por óbvio isso gerou mais fragmentação na direita ainda, e aí eu estou explicando que é uma resposta complexa, que não é de sim ou não. Não se responde dessa forma. Eu estou explicando que eu mantenho a minha crítica à vinculação do Bolsonaro com o Centrão, tudo aquilo que a gente já sabe, que gerou Cássio Nunes no STF, que não trouxe a aprovação de pautas positivas assim marcantes como poderia ser o fim da autonomia universitária, já que era por governabilidade, apoio no Congresso. Eu, na minha opinião, é o que eu estou explicando aqui de forma bem clara e deixando mais nítido ainda nesse trecho do vídeo, que ele... O Bolsonaro queria que ele já tacassem pedra... O MBL queria já que eles tacassem pedra no Bolsonaro. Que ele tacasse pedra no Bolsonaro. Né? Que ele atacasse o Bolsonaro e tudo. Porque se não for assim, pra eles não tá bom. Eles são exigentes na ideologia, tá ligado? No que eles acreditam lá. E pá, e eu acho que o MBL tem que tirar o rei da barriga também, cara. Agora eles vão dispensar uma aliança com o Wilker Leão, porque o Wilker Leão tem um leve apreço pelo Bolsonaro. Acho besta da parte não trouxe deles. O benefício necessário, ao meu ver. Só que os bolsonaristas têm a justificativa de que era necessário por governabilidade, para que ele conseguisse fazer aquilo que ele fez. Então, eu estou ponderando tudo isso e dando a minha justificativa. Não estou pedindo desculpa, não estou dizendo que me arrependo. Aí eu fecho dizendo que, se fosse possível a gente resolver de uma forma melhor, eu gostaria. O senhor não teria feito aquele movimento do tchutchuca do Centrão para que houvesse maior união da direita nessas pautas que são pluripartidárias. Se fosse possível, sim. Perfeito. E aqui, novamente, de forma muito clara Tá também, eu estou dizendo que, se fosse possível resolver essa divergência de uma outra maneira, eu faria, para que a gente focasse nas questões de pauta e a direita tivesse o mais unida possível, o mais junta possível. Aí vão dizer que eu sou um idealista, que eu estou pensando no mundo das ideias, que não pode funcionar porque as nossas diferenças são muito graves. Mas não são muito mais graves com a esquerda. Tipo, a gente tem um 2026 logo aí mesmo, em que a direita vai ter que ter uma posição, né? Se ela fica unida ou se ela continua fragmentada. Senão a gente vai tombar de novo. A gente vai novo. Inclusive, o Bolsonaro está inelegível e muito provavelmente virá um novo nome. Ainda assim, a gente tem que, de acordo com a direita alternativa aí, o MBL, ficar separado. Aí o MBL quer, óbvio, tá com o seu partido aí, montar o seu projeto de poder, tudo bem. Só que aí eu também tenho que me vincular a isso, senão sou um vendido bolsonarista. Esse é o ponto. Eu entendo as críticas do Bolsonaro, entendo as críticas do MBL em relação ao Bolsonaro, dizendo que não tem como ter aliança ali, porque aquele povo traiu eles, né? Eu entendo esse argumento. Mas o Wilker, tu problematizar o Wilker, o Arthur, o Renan problematizarem o Wilker, eu acho exagero, cara. Exagero. Para vocês o tweet que eu fiz explicando meio que o meu lado ali, só para vocês verem a essência da explicação básica que eu dei assim que gerou-se todo esse problema em relação a mim. Só para dar tônica da coisa aqui, né? Principalmente a militância desse campo da direita alternativa tem me atacado como se eu tivesse me vendido e tal. E esses influenciadores aí, pessoal do MBL e esses demais que eu vou mostrar aqui, estão corroborando com essa tese, né? E aí um camarada chamado Engenheiro Jardiel Pérez jogou esse trecho do meu vídeo lá no X, dizendo: para bom entendedor, meia palavra basta, o Wilker irá para o PL, e até tentou explicar o episódio do Tchutchuca como forma de discordância pontual, entre aspas. União da direita igual aceito o Bolsonaro como meu senhor, apesar do Bolsonaro. E aí o Cláudio Azevedo escreve, me marcando: Wilker, tu tá se vendendo para o bolsonarismo? Jornalista. Se arrepende do Tchutchuca do Centrão? Wilker. É algo que não dá para tratar no sim ou não. Que porra é essa, Wilker? Qual é? É o trecho... Cara, veja como esse povo é extremista. Eles querem exigir do Wilker uma posição radical. E não verem que a esquerda tá destruindo o país, cara. A esquerda tá destruindo o país e eles preocupados com... o Wilker deveria brigar mais com o Bolsonaro. O Bolsonaro tá inelegível, cara. Não é relevante aqui, né, ficar arrumando treta com o Bolsonaro. É prejudicial porque alimenta mais a esquerda. Aqui basicamente o meu posicionamento, né, para esclarecer ainda mais nesse vídeo futuro. Que aí eu escrevi lá: é incrível como a nossa direita alternativa, que nunca me ajudou em nada, sabendo que eu estou sofrendo ataques de todos os lados, agora resolveu me atacar também. Enquanto isso, o lado errado, entre aspas, da direita é quem tem me oferecido ajuda de graça, sem me cobrar nada. Verdade. Não me pedem que eu pague pedágio, peça desculpas ou qualquer coisa do tipo. Eu discorri acerca da união da direita com a resolução de divergências para que se foque
enfoque nas pautas não resulta em eu estar me vendendo. Estou apenas aprofundando uma questão rasa que me pedem para definir em sim ou não. Inclusive, dessa turma alternativa, poucos são os que apoiam o combate à doutrinação que faço, sendo que boa parte já me atacava nesse mérito sempre que tinha oportunidade também. Segunda-feira gravarei um vídeo esclarecendo tudo, mas reflitam. Será que não é esse tipo de ataque gratuito que afasta tanta gente desse segmento das pessoas, apesar das inúmeras divergências que tenho com elas também? Mas eu E olha entendo que seu elas fazem argumento. comigo em todas as oportunidades que tem. É basicamente, ou você se submete à nossa cartilha, ou você é um vendido bolsonarista. E essa é a Olha aí síntese que da coisa. exagero. Bolsonaristas têm me ajudado, eu tenho recebido essa ajuda, a gente tem se unido em torno da pauta e também para um projeto de futuro da direita. Isso para mim é positivo e é necessário. E eu estou sendo atacado agora por não rezar cartilha das pessoas que a querem que eu reze, da direita alternativa, do MBL e afins. Olha o nível da coisa. Será que não é esse tipo de postura que afasta as pessoas desse segmento? É algo para se refletir, né? E aqui nós temos o vídeo do caríssimo Marcelo Brigadeiro, que nunca gravou nenhum vídeo para me ajudar, nunca nem conversou comigo, mas na hora de atacar, né, é uma beleza, né? Ele começa desse jeito aqui, ó. É impossível você se considerar honesto, senhor Wilker Leão, e estar junto com petistas ou com bolsonaristas. É impossível, até por questão de lógica. Rapaz, olha o nível da coisa. É impossível a gente estar com bolsonaristas em torno de uma pauta, por exemplo, como é a minha, educacional, combate ao enviesamento ideológico de esquerda dentro da universidade e se manter honesto? Cara, ó, mais uma vez, eu vejo essas coisas e eu não concordo com o Marcelo Brigadeiro e com o MBL, mesmo eu entendendo eles, porque eu acompanho o MBL e o Marcelo Brigadeiro, o Nando Moura há muito tempo. Só que os caras querem exigir um posicionamento radical anti-Bolsonaro de todo mundo. Eu acho isso exagerado demais, entendeu? Quem que é a maioria do eleitorado de direita hoje que me apoia nessa causa, por exemplo? Porque você e sua galera aí, salvo algumas exceções, não estão me apoiando nessa causa. A parte educacional mesmo do MBL discorda e a gente vai ver aqui. Aí a gente deveria fazer o quê? Porque, óbvio, com petistas não tem como você estar junto e se manter honesto, você é de direita, né? Exatamente. Mas bolsonaristas, o bolsonarismo hoje é a maior parte da direita. E a gente precisa se alinhar a essas pessoas na medida do possível, da melhor forma possível. E o ideal é que seja em torno de pautas para superar nomes, inclusive, as nossas divergências com Bolsonaro. Não é interessante ter o apoio de bolsonaristas para lutarmos juntos pela educação? Para mim é. O senhor Wilker Leão escolheu o caminho fácil. É muito fácil você abraçar o bolsonarismo. Você ganha likes, você ganha dinheiro. Calma, Marcelo Brigadeiro. Você está muito precipitado e equivocado. Calma, cara, calma. Você já tá tratando ele como se ele fosse um bolsonarista entregue. Não é. O Wilker nunca falou nada em relação a isso, cara. Ele só não tá ligado? Ele só tá focado em bater na esquerda. E não em bater no Bolsonaro. Mas isso não significa que ele virou bolsonarista, cara. Meu Deus, esses caras são muito precipitados, velho. Fácil. É muito fácil você abraçar o bolsonarismo. Você ganha likes, você... Eu concordo com essa fala do Marcelo Brigadeiro, mas por que tu tá dizendo que o Wilker Leão já abraçou o bagulho, cara? Dinheiro em cima desses trouxas e você ganha voto. Ah, Brigadeiro, então qual que é a solução? Difícil pra caralho, eu quase nunca falo isso. A solução é você se desenvolver, você treinar, cuidar da tua saúde, cuidar da tua alimentação, parar de ficar brigando por conta de política e investir esse tempo no seu aprimoramento para que você... Não, concordo. Nessa fala aí do Marcelo Brigadeiro, você tem que cuidar de você, parceiro. Essa parada de ficar se jogando em bolhas extremistas não é legal, realmente. Você possa progredir na vida para além de favores, de cuidados da política, do Estado e o caralho, para que você possa ascender socialmente sem precisar desse bando de merda que nos governa. E para finalizar aqui, eu quero lembrar vocês que Growth e AlphaCo é sempre cupom Brigadeiro. Grande abraço e osso. É basicamente, né? Compre os produtos vinculados ao meu cupom para que eu ganhe dinheiro e você se desenvolva pessoalmente, né? Tanto no seu preparo físico, quanto na tua saúde e afins. Aí a política a gente deixa de lado aí, inclusive utiliza como demonstração, né, do caos que tá, da bagunça que tá, para que a gente pense só no individual e eu te venda essa ideia e consequentemente venda produtos e ganhe dinheiro. Aí ele começa dizendo que eu escolhi o caminho mais fácil, que é o bolsonarismo, para eu ganhar likes e dinheiro. Tipo, pô, você tá escolhendo, nem fazendo um juízo de valor, mas nesse trecho do seu vídeo mesmo, você tá escolhendo vender a desgraça para que as pessoas só pensem em si e você venda produtos para elas. Eu tô tentando unir essas pessoas que estão... Cara, não é bem assim também, Wilker. Também não concordo tanto. O que o Marcelo Brigadeiro falou é que política é sujeira, cara. E que você tem que pensar em você mesmo. Entendeu? Pensar em você. Igual o Marcelo Brigadeiro pensou nele. E assim segue. Entendeu? E não ficar botando fé em Bolsonaro, nem em Lula. Isso que eu entendi, tá ligado?
engajadas dentro da direita em torno de uma pauta. Eu deveria batalhar sozinho e só apanhar? Até porque, Wilker, vamos ser bem sinceros, eu apoio demais o seu trabalho, eu admiro você como pessoa e como lutador, mas no fundo, a gente sabe que tu também pensa no teu, cara. Que você não tá nessa pelo bem do Brasil apenas. É tua carreira. Tu tá nessa assim, tu tá ganhando like, tu tem seus patrocínios, tu tem sua monetização, né? Então, é algo individual seu também. Tipo, cara, olha o mérito da coisa. Eu acredito nisso, eu acho que você está sendo bastante injusto em relação à ajuda que eu preciso e que você nunca ofereceu dentro daquilo que você podia, inclusive. Então, é por aí. Aí aqui na sequência nós temos o nosso caríssimo cartunista da direita alternativa, o André Guedes, que produz esse belo material aqui, deturpando toda a realidade que eu já expliquei pra vocês, e ela é óbvia pela própria entrevista, né? Mas enfim, dizendo que eu estou me sujeitando agora em pedido de desculpa ao bolsonarismo e tal, ao próprio Bolsonaro, né? Vocês vão ver aqui. Tudo bem que produzir essa crítica, né, em cartoon, como ele faz, se trabalha com exagero também, né? Mas engraçado que na época do próprio Nando Moura ali, né, você não condenou a atitude dele, pessoas te cobraram e você disse, não, ele é meu amigo, o que eu tinha pra falar pra ele, eu falei no privado, não foi isso? E aí, em relação a mim, né, na primeira oportunidade que tem de mais uma pessoa que nunca me ajudou em nada, ele vem e aponta o dedo, né? Agora você é um inimigo vendido. Olha o nível aqui. Desculpa, Bolsonaro. Desculpa. Feriado, quem que é esse aí do teu lado? É o Kim Paim de Aplique? Esse aqui é meu amigo Wilker Leão, mito. Ele tá aqui porque ele quer lhe pedir desculpa. Tu tem que, em primeiro lugar, pedir 3 coisas publicamente pra mim. Anistia, Pix Isso daí é extremamente problemático, na minha opinião. e voto impresso. Concordo com o Wilker. Isso é fácil. Usando uma tanguinha rosa, batom vermelho e um chapéu de boi pra provar que é leal a mim e acabou, porra! Tá bom assim? Tá maravilhoso! Esse é o nível do nosso companheiro aqui da direita alternativa, né? Que me Pior que coloca aí eu como concordo com o Wilker. Porra, o dono do canal ali, André Guedes, eu acho que é assim, né? A criticazinha que ele faz ao Nando Moura, o deboche ao Nando Moura, tá ligado? E quando é um outro personagem que não é tão relevante pras views do canalzinho dele, aí pode tacar a pedra, pode zoar o personagem, foda-se a relevância. Eu sei que ele tá fazendo uma animaçãozinha ali que é pra ser exagerada, mas com o Nando Moura não foi. Com o Nando Moura nunca foi. E aí? Tem lado, tá ligado? Tem lado. Tá pensando no seu também. Isso é ridículo. um vendido para o Bolsonaro no nível de, se for preciso, alusivamente por óbvio, né? Mas eu coloco até uma tanguinha rosa ali, um chapéu de couro na cabeça e vou pedir qualquer pauta que seja necessária para ele. Tudo isso por quê? Tudo isso devido a quê? Até agora vocês concordam comigo que em nenhum momento o Wilker se vendeu ao bolsonarismo ainda? Pelo menos ainda não. Tá ligado? Eu não vi nenhuma evidência. Sendo que o meu posicionamento até então é aquele da entrevista ao Metrópolis. É nisso que ele está se baseando. É o tipo de coisa que afasta pessoas ou agrega? Me diz aí. E claro, só para relembrar o amigão aqui do nosso camarada cartunista, né, o Nando Moura, para que vocês não esqueçam, que é o bastião dessa direita alternativa, inclusive, né? O cara esquerdou completamente, mas ainda se diz de direita, né? O posicionamento dele em relação a mim, antes, já lá atrás, era esse aqui na essência. Ó, professor que está na aula do Wilker Leão, professor Thompson, né? Vocês viram isso que o Nando fez? Isso aí eu não concordo nada com o que o Nando Moura fez, hein? Isso daqui pra mim ele passou demais o ponto, puro ego. Aqui eu lhe pago os advogados. Em 24 horas a gente acaba com essa palhaçada. Que exagero, com essa covardia que esse cara tá fazendo. Em 24 horas. Que covardia, cara. Meu Deus, Nando Moura, por que tu fez isso, cara? Não gostou? Achou ruim? Eu torço pro Wilker Leão, foda-se. O professor pode me procurar. Eu pago. Pago tudo. Só pra gente ver esse cara aqui, esse palhaço, covarde, perdendo na justiça. Bicho, eu ia ter que me segurar pra não meter uma bolacha na sua cara, na sala de aula. Ia. Covarde. Covarde. Você é um covarde. Você é a definição do que é um covarde. Seu covarde asqueroso. Seu covarde. Ó, professor que está na aula do... Seu covarde, covarde asqueroso. Eu ia ter que me segurar pra não dar uma bolacha na sua cara, mas você é um covarde asqueroso. Dizer o quê, meu amigo? Eu tô até agora esperando aí você pagar os advogados pros meus professores. Com certeza tem algum lá que vai aceitar, né? Não foi o caso do Stephen Thompson aí, de História da África, né? Isso daqui é vergonhoso mesmo. Isso aqui é vergonhoso por parte do Nando Moura, né, gente? Infelizmente, mas é a síntese para quem se esqueceu aqui, né? Nunca se esqueçam que esse é o grande camarada aqui de direita, Nando Moura. E agora a gente vai partir para os camaradas do MBL, começando pelo núcleo educacional, professores, produtores culturais da revista deles, chamada Valete, né? Então, essas críticas já aconteciam lá atrás e diziam, não,
Não, mas esse pessoal aí não representa o MBL. Eles não são porta-vozes, não são coordenadores da direção, eles só são NPCs aleatórios ali, né? Eles estão dando a opinião deles não vinculada ao MBL. Então a gente vai começar por eles e depois vai avançando pra gente ver qual que de fato é a opinião do MBL, tanto antes quanto hoje. Esse camarada aqui que escreve pra revista dele, chamado Orlando Lima, foi o primeiro que veio arrumar briga aqui no X comigo, dia 29/10. Eu acho que foi o primeiro, salvo engano. Mas basicamente num vídeo em que eu tô esclarecendo uma prova minha, onde eu sou claramente perseguido, ele escreve isso bem daqui. O problema principal desse mano aqui é que ele é burro em caixa alta. Logo, qualquer coisa que um professor falar poderá ser considerado perseguição. Qualquer coisa, como se eu não estivesse elucidando num vídeo de 30 minutos aqui o fato concreto de aula. Perceba, ele está objetivamente nessa questão, porém não admite e se faz de vítima. Acho que ele quis dizer que eu estava errado aqui, né? Cracudo de like e engajamento esse aí. Essa era a postura desse Orlando Lima em 29/10 de 2024. Aí vocês vão ver o nível aqui que virou a opinião do cara, né? Firmada na rocha e não na areia. Calma aí. O Renato Batista do MBL, que a gente vai chegar no vídeo dele aqui também, escreve, assinando pra mim na época, em 29 de novembro de 2024, eu gosto do trabalho do Wilker Leão, me marcando, e acho que ele seria um bom parlamentar. Aí esse Orlando, que há um mês atrás, em relação a essa data aqui, estava escrevendo que eu era burro, escreve isso daqui. Nossa. Gostaria do Wilker Leão numa onça aí. Que é o partido, né? O símbolo do partido, a onça, o partido Missão. Aí alguns dias depois, falta um Wilker Leão em cada sala mesmo. Olha aí, era o nível do nosso camarada aqui, né? Aí pouco depois do vídeo que eu vou mostrar pra vocês na sequência, esse camarada, ele já tava escrevendo de novo isso daqui em resposta a mim, a esse vídeo que vocês vão ver de outro desses NPCs aqui me atacando. Aí eu respondo, parabéns MBL, é um vídeo de ataque gratuito como esse que ajuda na luta contra a doutrinação. Aí esse Orlando responde, que luta contra a doutrinação? Sua profissão é ser influencer. Tentou ser no exército, tentou ser contra Bolsonaro. Agora é na UNB, logo buscará algo novo. Meu Deus, pior que são NPCs, cara. Mano do céu, e eu sei, cara, tem muito seguidor meu que é assim também. Muito seguidor meu que é assim também. Que se você for achar os comentários do camarada nos meus vídeos, é um apoiando, outro desapoiando, um apoiando e outro desapoiando. E não como se ele tivesse uma opinião formada sobre todos os assuntos. Não. Ele vai com a onda, com a maré, entendeu? Mas esse cara muda de opinião como troca de roupa, né? Que coisa, né? Mas começou assim, com esse cara aqui. Aí diziam, não, a militância, né? Os coordenadores do MBL, não, mas ele é um NPC, ele é só um qualquer aí, ele não é porta-voz nem nada. Só tá dando a opinião dele. Uma opinião bem consistente, né? Firmada na rocha mesmo. Mas aí, ó, segue nessa sequência aqui desse outro NPC pra quem eu dei essa resposta, com esse vídeo aqui, ó. Sobre o ânimo de vingança e não de solução que mobiliza os debates em rede social. É a de aplaudir o Wilker Leão e ele transformar aulas num inferno, com aquela bosta daquele celular dele e com os vídeos lacres dele. Porque o brasileiro ele não quer uma aula melhor. Ele não quer acabar com a doutrinação. Porque se ele quisesse acabar com a doutrinação, ele tava financiando a formação de professores de direita. Ele tava bancando laboratórios de estudo de direita. Ele tava garantindo a formação de mestres e doutores de direita, tava financiando think tanks. Ele não tava gravando vídeo pra monetizar no YouTube. Mas não, o brasileiro ele não quer mudar isso. Ele quer a vingança. Olha, eu me vinguei do professor doutrinador, eu expus ele. Mudou o quê? Bosta nenhuma. Que o cara é concursado, no outro dia ele tá lá e continua doutrinando. Aliás, mudou. Motivou todos os alunos da sala que eram neutros sobre esse tema até então a ficarem porque a aula deles está sendo atrapalhada. Porque eles só queriam pegar Cara, o Wilker em nenhum momento atrapalha a aula, velho. Ele é super educado, ele só liga o celular e mostra que tem coisa errada ali. É apenas isso. Não tem nada de tão extremista, não tem showzinho, não tem nada. E cuidar da vida deles. E tem um chato lá lacrando e atrapalhando a aula. Rapaz, que lacrando, cara? O Wilker só argumenta quando é atacado pelo professor. Quanta desonestidade, mano. Muito educado nosso camarada aqui, né? Que é um palavrão a cada 2 palavras. Ele tá completamente alienado da realidade pra dizer o mínimo, né? Ah, o aluno que só quer o diploma dele, ele vai ficar contra mim por causa dessa postura de eu participar durante a aula, questionando sobre a aula. Cara, todo mundo é de esquerda ali na universidade pública. Ou via de regra é. Não todo mundo, mas uma boa parte, né? Eu diria que a maior parte, no curso que eu curso, em humanas ali, é a maior parcela. E só um detalhe antes de a gente partir pro próximo, né? Ele diz que eu transformo a sala de aula no inferno. Você assistiu algum vídeo meu? Porque não é possível. Não é possível. Eu tô questionando na aula de forma saudável. Todo mundo, todos vocês que me acompanham, sabem disso. Aí um cara desse do MBL vem me atacar gratuitamente, ou você vai dizer que esse vídeo não é um ataque? A troco de nada. Pra defender aquela galera também. É lá no Nando Moura. É o mesmo perfil, o mesmo estilo. Aí aquela resposta que eu dou pra ele, né? Que eu li pra vocês aqui. Parabéns, MBL. Esse tipo de postura que realmente ajuda na luta contra a doutrinação. É isso daqui que vai mudar a realidade pra melhor, né? Então o MBL já vinha tendo essa postura comigo que culminou nisso daí. Enquanto eu tô recebendo ajuda do lado errado da direita, dos bolsonaristas, o lado certo, maravilhoso, perfeito aí, tá me ajudando desse jeito aqui, né? É só ataque dizendo que eu não faço parte da solução, mas sendo problema. Aí na sequência... Cara, a gente tem que bater na esquerda, velho. Tem que bater no PT, no PSOL. Os caras estão realmente batendo no Wilker, velho. É inacreditável, mano.
não ter desculpa que é só um NPC e tal, a gente tem o professor Paulo Cruz, um professor que eu acho que é porta-voz, né? Pelo menos ele tem uma Paulo Cruz é um cara da hora, vamos ver o que ele falou. posição de renome ali, ele grava vídeos, tá nas lives do MBL ali, dando posições em nome do MBL. Aí lá atrás, eu tinha até conversado com o Arthur sobre esse vídeo aqui, porque o Arthur tá também nesse vídeo, né? E dá uma passada de pano para ele, sendo que o Arthur até hoje parece ainda me defender nesse contexto, pelo menos, do professor em sala de aula, da doutrinação universitária, mas a gente tem uma das autoridades em educação dentro do MBL se comportando em relação à minha pauta dessa forma aqui. Aí é lá que eu tenho que estar, né? Esse é o tipo de aceno aqui para alguém que me quer por perto, olha só. Cara, assim, eu não tive nem paciência para assistir esse vídeo desse cara, desse Wilker Leão aí. Por quê? Em tese, eu acho isso uma bobagem. Né? Primeiro porque eu acho que isso é absolutamente infrutífero. Tá? Eu acho que isso não tem razão de fazer. Tá? Para quê? O que isso vai efetivamente causar de impacto, de coisa boa? Quão produtivo é o sujeito ficar lá filmando o professor? Cara, exposição. Eu achei foda ver isso, tá ligado? Ver o que acontece nas salas das faculdades. Eu vi isso. E a gente ficou sabendo e a gente viu o quão podre é esse ambiente. Quanto esses professores são manipuladores. Bobos também, cara. Tá ligado? Quanto que é tudo manipulável, é tudo doutrinado. É um trabalho importante que o Wilker fez, mano. Sei o que foi produtivo. O Wilker Leão foi produtivo. Estamos falando dele até hoje aqui. O vídeo dele deve ter tido umas boas visualizações. Milhões. Então pronto. Então foi bom pra ele. Né? É bom pra educação? Não. É bom pro professor? Não. É bom pros outros alunos? Não. É bom não é bom pra nada. Só foi bom para o Wilker Leão. Entendeu? Pra quem Cara, quer ficar... eu não sei, mano. Eu sinto, assim, no MBL, que eu gosto deles também. Mas eu sinto uma parada de, tipo, eles não jogam pro time. Eles não jogam pro nosso time, tá ligado? Eu sinto meio que isso. Arrumando confusão na internet. O que vocês acham, viralizar galera? com confusão na internet. É ótimo. Agora, efetivamente, isso... Qual é o efeito prático disso? Zero, nenhum. Não tem nenhum efeito prático na realidade. Cara, o efeito prático é gerar o debate. É trazer à tona o que acontece dentro das faculdades e que ninguém vê. E que pessoas como eu, que estão em outros universos, não sabem o que está acontecendo lá dentro. E que é financiado com o nosso dinheiro, mano. Meu Deus do céu. Aí o professor vai ser exposto como alguém que doutrina os alunos. Tá, e daí? Talvez seria mais efetivo ele fazer uma reclamação na reitoria da faculdade. Falar, aquele professor tá dizendo coisa aqui, não sei o que lá. Cara, vai usar o mecanismo público contra o mecanismo público. Isso não adianta. Meu, aqui é difícil de saber até por onde começar, porque é tanto absurdo, um atrás do outro, mas numa essência de que eu só quero lacrar, o que eu faço não afeta a realidade de forma nenhuma, sendo que tá afetando nesse nível aqui, né? E tudo começa com um chute inicial de algum lugar, né? Então tô fazendo algo para começar a discussão que vai gerar numa mudança futura, sim, tudo dando certo, e eu seguirei firme no propósito para que dê certo, mas ele tá falando de lacração, vídeo lacre, não sei o quê, do lado do Arthur, que começou sua vida na internet com vídeos expondo a hipocrisia da esquerda, né? Então a gente não pode expor a doutrinação na universidade. É assim que a gente angaria apoio. Cara, eu vejo exatamente, o Wilker acabou de falar tudo, mano. E eu vejo um ego muito grande no MBL nessa parte. Tá ligado? Populacional, as pessoas se alinham à nossa causa, né? Mas enfim, o problema maior que eu acho aqui, eu não sei nem qual que é, na verdade, são problemas muito graves em relação a um professor falando tudo isso, né? Achar que a reitoria vai resolver alguma coisa e não o trabalho que eu tô fazendo ou algo nesse sentido. A reitoria, ela é de esquerda, ela tá dominada pela esquerda. Assiste os meus vídeos aqui em relação à perseguição que ela faz a mim. Meu Deus, mas o problema maior, talvez, que eu ia falar seja esse, o problema do cara não ter sequer visto os meus vídeos. Eu não tive nem paciência para ver os vídeos desse cara aí, falando com desdém ainda, né? Esse tal de Wilker Leão. Tipo, cara, como que você emite opinião sobre algo que você sequer consumiu, assistiu? Olha o nível do absurdo, mas isso aqui é o professor do MBL se posicionando acerca do que eu faço em educação. E é um dos principais nomes em educação lá dentro. Então tá aqui uma incompatibilidade patente e inegável. E lembrando que esse vídeo do professor Paulo Cruz aí é antigo, é tipo de outubro ou novembro de 2024, do ano passado. Então são posicionamentos já lá de trás, nesse momento em que eles tentavam me levar para o lado do MBL e ao mesmo tempo me batiam também, né? Aí dessa mesma época, em 26 de outubro... E eles sempre fazem isso. Quem lembra das eleições... 24, lá no comecinho, né? As eleições para a prefeitura de São Paulo, quando o MBL não quis apoiar ninguém de direita, cara. Eles só queriam bater no Pablo Marçal, bater em todo mundo. E a Marina Helena, que era a melhor candidata, obviamente, não recebeu nenhum tipo de apoio do MBL.
Nenhum tipo de apoio. Nenhum tipo de apoio. Inclusive, os próprios fãs do MBL criticavam essa postura do Renan, do Kim, do Arthur, tá ligado? De não apoiarem a melhor candidata lá. Então não é sobre a Prefeitura de São Paulo. Não é sobre o Brasil. É sobre o MBL brilhar. Eu sinto isso vindo deles, tá ligado? É sobre oportunismo e é sobre protagonismo. Do ano passado, a gente tem o também professor, eu acho, Ricardo Almeida, que é um dos coordenadores, eu acho, da direção do MBL mesmo. Eu sei que ele ocupa uma posição destacada lá, né? Aí ele diz ao meu respeito aqui: há 20 anos que eu ouço essa conversa de combater a doutrinação das esquerdas, entre aspas, na universidade. E há 20 anos eu ouço as renovadas promessas de ocupar espaços, também entre aspas, que nunca são nem serão cumpridas. Hoje vejo que é pura enrolação e papo furado. Aqui ele não fala diretamente o meu nome, mas tá claro que é direcionado a mim, foi a época que os meus vídeos mais viralizaram, né? E ele trata essa questão da doutrinação universitária como uma falácia, né? Entre aspas, como se não existisse, e como algo que, se a gente fala que a gente quer ocupar esse espaço, a gente precisa denunciar e mobilizar a sociedade nesse sentido, é também só uma balela, que nunca aconteceu, nem vai acontecer. Então meu trabalho nunca será efetivo, né? Isso é só enrolação e papo furado, posicionamento de um dos caras que produzem um pensamento sobre educação no MBL, falando de mim. Então, tá aí a realidade. E aqui na sequência o nosso caríssimo Renato Batista, de quem eu gosto, sempre me dei bem com ele também, mas que veio nessa pegada de, né, se posicionar nesse sentido também de me atacar agora, né? Então Vamos esse ver. é o vídeo dele aqui. Que o Renato... Wilker Leão irá para Eu o... nunca gostei do Renato Batista. Não tenho grandes motivos pra não gostar dele, mas eu... Cara, não sei, mano, não bateu o santo, tá ligado? Se posicionar nesse sentido também de me atacar agora, né? Então esse é o vídeo dele aqui. Wilker Leão irá para o PL. Será que Nando Moura tinha razão sobre o Wilker Leão durante todo esse tempo? Eu não sei se o Wilker vai pro PL ou se vai pro Novo, né? Porque agora o Novo tem uma estratégia que é ser o PCdoB do PT, né? Então o Novo quer ser o satélite do bolsonarismo, tá? Então vai fazer coligação com o PL a rodo aí no Brasil inteiro. Engraçado como uma simples entrevista da União da Direita, né, já gera essas cogitações abstratas aí do será Exatamente, uma simples entrevista que eu não vi nada demais. Até agora nenhum de nós vimos, tá ligado? ele vai pro Fala, PL, Bernardo, vai se tudo vender ao bom? Fala, bolsonarismo, ou ele vai ser um satélite do bolsonarismo no Novo, porque tudo que não é MBL é bolsonarista. Eu só recebo ônus de tudo. Pra quem não gosta do MBL, eu sou do MBL. Pra quem não gosta do bolsonarismo, eu sou bolsonarista. E por aí vai. Exatamente. Pro bolsonarismo você tem que odiar o MBL, pro MBL você tem que odiar o bolsonarismo. Olha o nível das coisas por um simples posicionamento de vamos tentar unir a direita em torno de pautas, e principalmente da minha pauta sobre a qual eu preciso de ajuda, a respeito da qual eu preciso ser ajudado. Aí aqui na sequência a gente vai para o nosso caríssimo Mamãe Falei, com quem eu sempre me dei bem também, mas ele começa nesse vídeo aqui já no retorno do semestre, que eu apanho lá dos esquerdistas, ele faz esse react aqui, né, supondo que eu posso virar bolsonarista, que eu tô dando indícios disso por usar a camisa do Brasil e afins, vocês vão ver aqui agora no trecho inicial dele. No mérito dessa questão, cara, não tem o que dizer. O Wilker está 200% certo. Ele está 200% certo e a hipocrisia dessa galera está escrita. Agora nós vamos falar de uma coisa importante e talvez espinhosa. Qual vai ser a escolha do Wilker daqui pra frente? Eu não sei, né? O Wilker, assim, eu já mandei mensagem pra ele no privado, já conversamos. Comigo sempre me tratou muito bem. O que eu estou sentindo, e posso estar errado, o Wilker pode responder isso de forma educada e tal, talvez eu esteja errado. Eu estou sentindo que está havendo uma leve sinalização ao bolsonarismo, cara. Ao bolsonarismo, né? Camiseta da seleção, tal, né? Falaram lá da Carla Zambelli, falaram do Bolsonaro, você nem rebateu. Com o Arthur começou desse jeito. Camisa da seleção, falaram lá da Carla Zambelli, do Bolsonaro, você não rebateu. Não rebateu? Tem que rebater o quê? Manifestação onde eu tô apanhando da esquerda, onde ninguém, além de bolsonaristas, pessoas do Novo, da UJL, me ajudaram indo lá. E aí um louco esquerdista chega lá falando da Carla Zambelli. O que eu deveria fazer? Era falar, é isso aí, você está certo. Exatamente, cara. Olha como esses caras são egocêntricos, velho. O MBL nunca ajudou o Wilker em nada. Aí o Wilker tá batendo na esquerda e eles querem, não, você tem que bater na Carla Zambelli e no Bolsonaro. Cara, meu Deus do céu, velho. É muito ego, cara. É muito ego. Zambelli é o que você tá... E ele tava chamando ela de vagabunda que vai ser presa. Eu deveria concordar com isso? É isso? Olha o nível. Aí a camisa da seleção... Eu sempre usei, Arthur. Eu acho que você nunca me acompanhou mesmo assim, viu meus vídeos e tal, mas da época que eu questionava bolsonaristas, eu já usava ela. E eu te falei isso, inclusive, você me questionou no privado sobre isso, eu te expliquei. Começou leve desse jeito aqui, né, de certa forma uma alfinetadinha só, mas depois foi virando isso daqui, ó. Mete o Wilkinho na tela. Teve uma vez que ele veio no MBL, parece que a gente estava atrapalhado, a gente acabou não dando certo de se encontrar.
Fiz o convite pra ele vir aqui várias vezes. Ele falou, não, eu vou. Acabou não indo, porque tá cheio de compromisso, beleza. Esse trecho eu vou começar esclarecendo pelo final, que é a parte do o Wilker tá cheio de compromisso, por isso que ele não pôde vir aqui, apesar dos vários convites nossos e tal. Nessa altura do campeonato né? E realmente eu fui convidado aí algumas outras vezes. Mas de início já, Arthur, dá uma olhada no seu WhatsApp aí que você vai se lembrar. Eu tinha te dado uma data ali, né? A gente já tinha conversado em relação àquilo que eu vou explicar mais profundamente, né? Sobre o nosso primeiro encontro, de que não deu certo daquela vez. Aí você disse, não, dessa vez vai dar certo, pode deixar que eu cuido de tudo e tal, a gente vai organizar tudo para você vir direitinho. Aí eu te dei uma data, salvo engano, foi inclusive 19 de dezembro de 2024, que é quando eu ia ter eu ia criar uma folga da faculdade, inclusive, porque eu teria aula, mas aulas não tão importantes. Então eu ia faltar aulas para ir aí, pra gente conversar. Aí você nunca mais tocou no assunto. Aí depois de um tempão, você veio como se nada tivesse acontecido, perguntando, e aí, cara, sumiu e tal, vamos marcar. Você lembra disso? Nossa, isso daí é um argumento muito válido, cara, pra mostrar o quanto que esses caras do MBL têm um ego inflado, tá ligado? E parecem irresponsáveis, assim. Parece que é muito oportunismo e busca de protagonismo, tá ligado? Você deve lembrar. Agora, em relação à nossa primeira experiência ali de contato, que foi uma conversa com o Renan, que depois ele jogou para um cara de bastidor aí, eu acho que era Carratu o nome dele, muito mal educado. Começou com o Renan me prometendo várias coisas, assim, não, vem pra cá que vai ser legal e tal, a gente vai montar um projeto com você e não sei o que. Pô, minha vida tá complicada aqui, foi mais ou menos isso. Aí no final das contas, não foi como vocês pintam até hoje, um descompasso ali, um desencontro e tal, teve uma confusão ali no MBL. No dia que eu cheguei aí, inclusive você, eu tô nem te culpando por nada, só tô narrando, não tô nem culpando ninguém, né? Tô narrando a realidade aqui. Mas com você eu sequer conversei, né? Era com o Renan. O Renan viajou com você pra algum lugar, acho que era Curitiba, pra ficar uma semana fora. Então no dia que eu cheguei, a pessoa com quem eu tinha combinado viajou e você viajou junto com ela, que era quem eu conhecia também. A gente já conversava mais ou menos nessa época, né? Aí a maioria das pessoas eu sequer conhecia lá. Aí conheci mais ou menos o Renato, que foi legal comigo lá, o resto tava nem ligando muito pra minha existência. Eu fui embora no mesmo dia, porque isso foi babaca, né, cara? No mínimo, assim. Aí ninguém nunca nem entrou em contato comigo pra pedir desculpa, até hoje. Aí tratam como se fosse uma confusão, um desencontro e tal. E a mesma fala do Wilker Leon, eu lembro de alguém que já falou isso lá atrás, que é o João Comunista. Era um cara que é de direita e que faz uns vídeos debochando da esquerda, tá ligado? Brasília, paguei tudo do meu bolso quebrado, tinha acabado de casar, eu tinha deixado isso claro, né? Me prometeram que eu não precisava me preocupar com isso. Aí fui de Brasília a São Paulo pra ser tratado dessa forma, depois não ter sequer pedido de desculpa. Aí vocês agiram como se nada tivesse acontecido, mas pior do que isso, né? Fingiram que eu não existia mais. Aí a gente batalha na mesma trincheira, né? Mas daquela época de 2023, transição do bolsonarismo pro petismo, eu não fazia nem 5 mil visualizações no canal e tal, vocês fingiam que eu não existia. Ninguém nunca me ajudou em nada, não tô cobrando nada. Mas essa é a realidade. A realidade é essa. Então não foi um desencontro e tal. Ver a que gente o Arthur tinha vai esse falar impasse respondendo aí, isso, se comportaram assim, você já deve ter ouvido várias histórias que eu tenho certeza que vocês ficavam falando mal de mim aí, ou tudo indica que sim, né? E aí a gente só voltou a conversar depois que eu estourei de novo na mídia aí, indo à universidade, né? Fazendo o que eu faço, algumas pessoas do MBL me batendo, algumas outras, como você, falando comigo, mas ninguém nunca mais tocou nesse assunto assim, e foi um desencontro, né? Mas a realidade é essa, né? Então eu acho importante deixar isso claro, para que não se fique nesse papo de que, teve um impasse ali. Não, a realidade é essa, a gente teve um problema durante toda a nossa trajetória, porque agora vocês estão pintando todo o lance como se a gente fosse parte da mesma trincheira, até do mesmo grupo, né? Sendo que a realidade nunca foi essa, foi desse tipo de problema, né? E aí vocês só voltaram a falar comigo depois que eu voltei a bombar demais o argumento aí, do Wilker. Interesse, né? De vinculação e tal, mas quando eu não era interessante, vocês fingiam que eu não existia, né? Também. E aí, no final das contas, cara, eu comecei a sentir que o Wilker ele estava se tornando bolsonarista, né? Se aproximou do Partido Novo, começou a fazer vídeo lá com camiseta da seleção e basicamente fez alguns vídeos ali onde a esquerda isso, a esquerda aquilo, do lado de outros caras bolsonaristas. E aí quando falavam mal do Bolsonaro ele ficava quieto. Aí eu mandei mensagem pra ele até falando, não, cara, eu precisava de ajuda aqui porque eu tô sozinho, né? Então essa galera bolsonarista veio me ajudar, eu aceitei ajuda. Tá bom. Aí aquele volta àquela argumentação inicial, né, do primeiro vídeo ali de... É tipo a Nando Moura também, né, Arthur? Eu tô sentindo aqui, tô te avisando e tal. Cuidado, não vai por esse caminho aí não. Você tá se juntando com as pessoas do Novo, você vai ser um bolsonarista soft, né? Leve ali, light. Tipo, cara, se o Novo me convida para uma palestra sobre doutrinação nas universidades, eu deveria recusar? É isso? Se eles me oferecem algum tipo de ajuda, eu deveria recusar também, já que ninguém me ajuda, e eles podem me ajudar de alguma forma, e eu preciso, inclusive. Se bolsonaristas também querem me ajudar, me oferecem um apoio físico, humano mesmo, para ir na manifestação comigo, eu deveria recusar? Exatamente, é isso? E se me convidam também, cara. igual convidaram o PLJ de Goiânia, a juventude estava tomando posse lá, e me convidaram para falar sobre doutrinação nas universidades, para encorajar aqueles jovens ali também a atuarem nesse sentido, eu deveria recusar? É isso? Isso é ser bolsonarista? Ninguém dessas pessoas nunca me pediram, e eu nunca fiz espontaneamente,
presidente ou qualquer coisa do tipo nunca existiu de eu me sujeitar ao Bolsonaro. Não é tudo em torno dessa pauta, do que eu faço na educação, que a parte educacional do MBL é contra, inclusive, e eu acho que vocês jamais me chamariam aí para alguma coisa de vocês para falar sobre isso e tal, porque vocês têm inclusive uma visão divergente, mas essas pessoas me apoiam, o meu público é dessas pessoas, querendo ou não, essa é a realidade, eles me apoiam, apesar de tudo, e a gente vai chegar nesse ponto em relação ao que você fala rindo aqui disso e tal, mas o público é esse, a gente tem que lidar com o público, a gente precisa de apoio para fazer tudo, e as pessoas também com posições institucionais desses espectros aí, do bolsonarismo, do novo e tal, é quem tá me ajudando, cara. Então é óbvio que eu vou aceitar ajuda. A maioria do meu público hoje é bolsonarista, inclusive. São pessoas que não guardam ressentimento. E isso aconteceu e eu sou grato a essas pessoas, inclusive, por isso que a gente se dá bem. Você é grato ao bolsonarismo. Você é grato ao bolsonarismo, caralho. É grato ao pessoal que apoiou o canal, caralho. Grato ao pessoal que apoiou o canal do Wilker Leão, quando ninguém falava dele. Quando o MBL nem sabia da existência dele. E hoje vocês sabem e estão batendo no cara. Sim, o bolsonarismo pensou, mano, esse cara aí defende ideais parecidos com os nossos. E o Wilker é grato, sim. O apoia-se dele é lotado de gente que apoia Bolsonaro. Cara, tá ligado? Mano, eu sou grato até a um comunista, que é o cara das lives, porque é meu moderador, me ajuda, fez 40 conto de donate hoje. Eu sou grato ao comunista. Sou, cara. E daí? Qual que é o problema? Temos discordâncias em várias questões ali, eu aprendo com ele aprende comigo, mas... Tá ligado? Olha a arrogância desses caras, velho. Essas pessoas, inclusive, por isso que a gente se dá bem. Você é grato ao bolsonarismo. Você é grato ao bolsonarismo, caralho, velho. É aquela história, velho, né? Eu vou vir aqui xingar o Wilker de vagabundo, de traidor. Não tem compromisso nenhum comigo, cara. O compromisso dele é com o país dele. Você acha que o melhor pro Brasil é isso? Não, você não tá pensando em si, Wilker, você tá pensando no Brasil. Então tá, cara, a história é o seguinte, velho. Quando você é o tal... É o que a Renan fala, né? Quando o monstro do boleto aparece... Ele tem que ser pago, né? O boleto tem que ser pago, velho. Então as pessoas têm que... Puta, precisa de um cargo, precisa de uma profissão, precisa de um isso, de um cara, aquilo. O Arthur quer tratar o Wilker como vendido quando não tem nenhum embasamento pra tal afirmação, velho. É muito triste, cara. Caramba, Arthur, foi parar nesse nível. Primeiro aqui, esse áudio, não sei porquê, da parte da minha entrevista dentro da live dele ficou uma bosta, né? Então vai ficar assim mesmo, mas... Virou isso, o argumento da esquerda, é o seu argumento agora, de que eu quero é dinheiro, né? O monstro do boleto chegou... Tenho que pagar um boleto, né? Então vamos nos sujeitar ao bolsonarismo aí, né? Que eu sou grato e tal. Então isso é um aceno para o bolsonarismo. Cara, olha a realidade da fala aqui. Essas pessoas que são bolsonaristas em relação a tudo que eu cobrei do Bolsonaro deveriam o quê? Me odiar, né? Via de regra, não gostar de mim e não me apoiar. Eles não têm ressentimento e me apoiam hoje em massa. Eu sou grato por isso, é óbvio. Sem o apoio dessas pessoas eu seria o quê? Ia ser uma luta que tem de aí errado? sim não daria pra fazer nada. Sem apoio das pessoas. O MBL tá apoiando? Tá aqui a realidade, acabei de mostrar inclusive seus professores aí, como que eles se comportam em relação ao que eu faço, é uma grande bobagem e tal. Essas pessoas felizmente me apoiam e eu sou grato por isso mesmo. Não tem nada a ver com boleto e tal, tem a ver com isso. Agora você quer embarcar na onda da argumentação da esquerda aí, de que eu só quero like, o dinheiro e tal, cargo, né? É a mesma lógica, é o que os professores da UNB falam. Pô, Arthur, você foi parar nisso, meu. E tá, essa parte que eu ia esquecendo aqui também, que você falar, você acha que o melhor pro Brasil é isso? Porque você não tem compromisso nenhum comigo, mas você tem um compromisso com o Brasil. É isso daqui? Você não tá pensando em si, não? Eu tô pensando numa pauta que, trabalhando ela, será o melhor para o Brasil mesmo. Ter real pluralidade de ideias dentro da universidade. É uma pauta que, vamos combinar, é o melhor para o Brasil, ou não é? Ao meu ver, é. Só que dentro do trabalho que eu faço ali, eu preciso de apoio. É óbvio que eu tô pensando no apoio que eu preciso pra trabalhar essa causa também. Claro, eu deveria cara. recusar apoio novamente. Vocês recusariam? Eu lembro de uma fala do Kim, inclusive, que eu vou utilizar como exemplo aqui, não tô atacando nem nada, eu acho que tem que ser isso mesmo, dele, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo aí, dizendo que se o Bolsonaro quisesse fazer uma frente ampla em torno da pauta dele ali, da candidatura dele, ele aceitaria porque apoio não se recusa. Ele não já falou isso? Ué, mas eu deveria recusar apoio por quê então? Pô, tinha que ter mostrado isso em Wilker, colocado no vídeo. Seria bem importante. Dentro da própria lógica que vocês se utilizam também. E eu vou te falar, a tônica para 2026, você quer ter sucesso na política em 2026, tem duas tônicas. A primeira é você entrar no guarda-chuva da esquerda e pedir as autorizações necessárias nos apartamentos de Caetanos Velosos para você escalar na pirâmide e ter um cargo ali. Ou você pode ir para um lado que é mais fácil, que é pro lado da direita, você em alguma instância pagar pau pro Bolsonaro. Né? E aí você vai ter uma divisão, você vai ter o bolsonarismo true, que é o bolsonarismo mesmo, o bolsonarismo Mário Frias, o bolsonarismo Kim Paim, o bolsonarismo Carluxo, que é esse Bolsonaro, e você vai ter o bolsonarismo soft, que é o bolsonarismo que o Nicolas tá migrando, que é o bolsonarismo Deltan Dallagnol, que é o bolsonarismo Partido Novo, que é o bolsonarismo Wilker Leão. E eu vou te falar, a tônica... E não tem algum lado onde tu não precisa odiar o Bolsonaro e nem ser bolsonarista? Porque é ali que eu me encaixo e o Wilker também. 2026. É o bolsonarismo do Wilker Leão, o bolsonarismo soft ali, de levinho, né? Até o Nicolas tá nessa também, porque ele era muito bolsonarista, né? Mas ele tá migrando pro meu bolsonarismo aqui. Olha o nível, cara, olha o nível.
Não, eu não tenho nem o que dizer para além disso aqui em relação a esse trecho, não. Você que é do MBL, você que é da nossa turma de verdade, não venha me cobrar. Não, vocês têm que ficar amigo do delegado da Cunha. O Gabriel Monteiro tá estourado, hein? Denunciando o hospital. Ou você viu o prefeito Manga, velho? Faz uns vídeos de animais do TikTok. Não, você viu o Coppola? Faz umas análises muito loucas ali na Jovem Pan, né? Não, o Wilker Leão tá sozinho ali combatendo a esquerda. Não venha me cobrar. Não venha me cobrar de abraçar essa turma, porque a gente sabe onde a gente tá pisando. Aqui é basicamente um recado para a militância, né, do não venha me cobrar que eu apoio o Wilker Leão porque ele tá sendo perseguido pela esquerda, já que ele é como um da Cunha, um Gabriel Monteiro e tal. Chegou nesse nível, né, Arthur? Caramba, nível, já, cara. Meu já Deus, virei por desse... que colocar ele num patamar dos outros que já fizeram um monte de merda? O Wilker tem nada, não tem nenhum pé sujo, não tem nada, mano. Bolo aí dos inimigos do MBL e tal, e vocês só apoiam mesmo, nada pela causa de verdade, né? Só se for a causa dentro do MBL, né? Porque vocês só apoiam isso, e a gente já tinha conversado até sobre isso, né, e tal, mas foi pra esse nível, né, de até me comparar com essa Fora galera. aqui também, Aí, aliás, puxando esse gancho, cara, se alguém tá vendo no YouTube esse vídeo, eu quero que vocês comentem aí embaixo. Afinal, o que o Gabriel Monteiro fez de errado, velho? Que até hoje eu não sei. Eu vi que ele deu umas mancadas lá, umas mancadas cá, mas o que é que o Gabriel Monteiro fez de errado realmente? Até hoje eu não sei. Aqui vai para o líder da coisa toda, né? O nosso caríssimo Renan Santos aí. Vamos ver aqui. Que era o seguinte, havia uma época que o senhor Wilker Leão tá sendo alvo de ataques do senhor Nando Moura. A gente já veio em defesa do Wilker Leão algumas vezes, né? Quando a gente foi conversar, a gente falou, pô, vamos caminhar junto. Como é que o Renan falou? De ataques do senhor Nando Moura. A gente já veio em defesa do Wilker Leão algumas vezes, né? Viemos em defesa do Wilker Leão. Tá valorizando muito. Não foi bem isso que vocês fizeram, não. Quando a gente foi conversar, a gente falou, pô, vamos caminhar junto, né? Ah, veja bem, aí vai no novo, aí começa a andar com o PL, aí agora, né? Ou seja, o título não estou ironizando nada, né? Até um relógio errado, né? Até um relógio quebrado acerta a hora em um determinado momento do dia, né? Então, aparentemente, o relógio errado, que é o Nando Moura, que é um cara que fica sempre vagabundo, ele vai poder levar isso pra casa, né? Vai poder falar, esta aqui eu acertei, né? Que é o seguinte... Olha só, o Nando Moura está certo em relação a mim, então, né? Essa nunca nem foi uma pauta da minha treta com o Nando Moura, essa questão de eu ser atacado agora, de ter me vendido ao bolsonarismo, mas para que vocês corroborem a tese de vocês, de acordo com o nosso caríssimo Renan aqui, o Nando Moura está certo em relação a mim, vai poder levar essa para casa. Apesar de ele ser um relógio quebrado aí, essa foi uma das 2 vezes do dia que ele acertou. Olha só que coisa, né? A que nível os nossos camaradas aqui chegam para me atacarem. Mas, primeiro, o ponto que ele fala inicialmente ali é que, em algumas oportunidades, o MBL me ajudou, me defendeu e tal. Fora o Arthur e o Renato, quem que me defendeu aí no MBL? Mas ninguém, né? O resto, muito mais gente, como eu já mostrei aqui, só me ataca. Inclusive você também, né? Eu já expliquei aqui o nosso imbróglio ali, que foi gerado em relação à nossa conversa lá atrás, né? Depois de me sacanear, não pedir desculpa, fingiu que eu não existia mais, quando era interessante fazer isso. Aí depois que foi inevitável, porque eu me recuperei aí, tô na mídia, né? Aí, opa, Wilker, fizemos acenos aqui pra ver se dava pra andar junto e tal, né? Igual nosso camarada disse aqui. Fizemos acenos aqui, o Wilker tava bombando, a gente tentou ver com ele se ele queria vir e tal, mas aí foi andar com o pessoal do Novo, do PL, né? E agora é isso aqui, hahaha. Uai, novamente, o pessoal do Novo está me oferecendo ajuda, do PL, coisa que vocês nunca fizeram, são o meu público, a gente tem que se unir em torno da pauta. Eu deveria fazer o quê? Eu deveria me acadelar aí para o MBL, né? Ah, mas claro, não, ó, vamos andar juntos. Eu quero me submeter a tudo que são diretrizes de vocês. O ego do MBL é isso daí, o MBL gigante. é a causa e o único caminho certo. Parece que é isso que vocês querem da gente. Se não for do MBL, vira inimigo por não ser do MBL. Um sujeito em pleno 2025 acenar para Bolsonaro e PL só quer dizer uma coisa, entendeu? E definitivamente não é que não estamos todos unindo em nome da direita. Cara, em condições normais de temperatura e pressão, a direita vai ganhar a eleição com o Tarcísio e com o Centrão. E não será os agentes menores que vão determinar isso, muito menos, sabe, um ou outro agente específico. Então, não é sobre isso, é naturalmente porque o PL é uma partida atrativa e ser bolsonarista te traz votos, né? E ele pode ser um bolsonarista importante em Brasília, talvez não o suficiente para ganhar a eleição, porque são poucos deputados no Olha DF, como mas... o cara tá presumindo um universo que nem existiu e nem tem possibilidade de existir, velho. O suficiente pra, sabe, entrar no game e tal. Olha como é engraçado que tudo gira em torno de eleição, é pra essa galera, né? É ele que tá falando que eu quero entrar no PL pra ser candidato e ganhar, tentar ganhar aqui, Olha, mas é provável que eu não ganhe ainda, né? Mas eles queriam que eu fosse candidato ego, pela missão, né? Se eu não ganhasse pelo PL, quem dirá pela missão, mas é uma lógica de vocês. É você que tá falando sobre isso. Porque quando eu digo sobre união da direita, é em torno da minha pauta. Tem como eu avançar essa pauta sem apoio? E se essas pessoas estão me apoiando e vocês não, por exemplo, eu vou negar o apoio, vou adular você? Não, cara. Se vocês quiserem me apoiar, muito obrigado. Agradeço também. Como agradeço todos os outros que estão de fato me apoiando aí, me dando a força possível. Isso não significa um aceno para o PL e não sei o quê, em torno de um cargo, de busca de um cargo.
Não tem como eu batalhar essa batalha sem um apoio, sem estar unido com essas pessoas, sem a gente unir à direita. Eu, inclusive, gostaria, mas sei que é impossível, né? Que vocês tivessem esse pensamento também em torno das pautas. Mas a gente já conversei com o Arthur, né? Vocês não vão apoiar ninguém pela causa que seja fora do MBL e tal. Então tá, vocês têm a causa de vocês, né? A causa abstrata, certa e tal, e quem não seguir vira inimigo, mas é uma postura de vocês. Não coloquem nada nas minhas costas e não façam juízos de valor como esse, injustos também, né? Mas é a minha opinião, né? Eu não quero briga e tal, já deixei isso claro, mas esse é o comportamento aqui dessa galera. Cada vez menos eu quero falar, adjetivar, e cada vez mais assim, só mostra. E a gente se separar por causa de questões pontuais, que a gente poderia se juntar e resolver. Olha a esquerda aí, tipo, questões pontuais, né? O Bolsonaro estava matando gente na pandemia, né? O Bolsonaro teve um dos piores comportamentos. Isso não é uma questão pontual, isso é uma questão fundamental. Não né? concordo. O Bolsonaro tentou um golpe de Estado. Gente, disso aqui pra... Aguardem aí, culpa do MBL, né? Porque lógico, né? Ele é uma pessoa sábia que repensa, né? Então veja só, os crimes ali, pouca coisa que o Bolsonaro cometeu, tentativa clara de golpe de Estado, depois acontece ali, a pandemia foi um negócio ali e tal, e vai. E agora tá... Bom, não vou fazer julgamentos, tá? Apenas mostremos aí. E cuidado que a gente, especialmente o Arthur, o Renato, especialmente Renato e Arthur já fizeram muita defesa pública dessa pessoa. Sugiro pra vocês que, assim, tá dado aqui, né? Defendemos publicamente. Olha o tamanho do ego do cara, velho. Nossa, fala dos membros do MBL como se fossem os donos da pauta moral da direita. Tiramos o pé publicamente. Acho que da justiça. fica pra vocês essa dica. Esse Wilker Leão aí é um Wilker lixão. Aqui é a realidade, né? Um aviso já pra militância. Olha, o Wilker não está... cara, eu gosto até de muita coisa que o Renan fala, mas isso daqui é ridículo, velho. Isso foi feio, mano. Conosco, o Arthur e o Renato já fizeram apoio dele, foram os únicos, inclusive, então estamos tirando o pé aqui, tirem o pé aí também, não apoiem mais porque ele não está conosco, ele é bolsonarista agora, mas eu não vou fazer nenhum julgamento não, tipo, tudo isso que você está fazendo não é julgamento, ô Renan? Pelo amor de Deus, você acabou de dizer que tudo que eu quero é ir atrás de um cargo, de uma posição dentro do bolsonarismo, sendo que, de momento, eu não estou nem trabalhando essas questões partidárias. É a pauta, é o que eu faço. É o que eu faço o trabalho dentro da universidade. Você está fazendo sim um julgamento por óbvio. Véio. Mas então é isso, né? Eu acho que está mais do que claro agora, tudo que eu precisava esclarecer está esclarecido. Esses são os posicionamentos em síntese da galera da direita alternativa aqui. Tá mais do que claro, eu acho, quem que está atacando e quem que está tentando só fazer alguma coisa, né? Podem discordar, igual discordam aí, a maior parte do MBL, a parte educacional mesmo, mas é o trabalho que eu faço, é o apoio que eu tenho, são as pessoas com quem eu vou trabalhar. Se querem me apoiar nessa pauta, não me cobrando nada de sujeitamento, inclusive, por que eu negaria? É óbvio que eu não vou negar, só que o público tire suas conclusões aí. Isso é se vender? Isso é se vender pro bolsonarismo ou para qualquer outra coisa? Fala, João Matheus, e aí, meu querido? 2026 está aí mesmo, a gente vai insistir no quê? No individualismo, de projeto de poder em separado e tal, sendo que a gente tem pautas para se trabalhar e ninguém está nem falando de Bolsonaro nesse contexto que me envolve, pelo menos. A realidade é essa, sigo aqui na luta, agora tudo indica aí que com o meu processo finalizando, igual tá o processo disciplinar decente, só para dar uma atualizada para vocês, os vídeos vão voltar aqui com a reviravolta de todo esse processo. Então vocês vão acompanhar uma fase fenomenal do canal aqui, que talvez seja a melhor das temporadas, inclusive. Então esse vídeo tudo indica deve sair no sábado. A partir da próxima semana, vídeo no canal com regularidade aqui. E estarei atualizando para vocês essa questão do meu processo de expulsão aí. E é isso, estou firme aqui na luta. Quem quiser me apoiar é muito bem-vindo, sou grato a isso. Bom, todo mundo. Chega, né? Acho que já acabou aqui. Esse corte vai pro YouTube. Se você tá vendo no YouTube e chegou até o final do vídeo, você é uma pessoa importante pra mim, hein? Comente aí nos comentários mandioca, pra eu saber que você assistiu o vídeo todo. Vou ficar muito feliz, velho, de saber que alguém assistiu esse vídeo inteiro.